Seja bem-vindo ao curso de Planejamento de Obras utilizando o Microsoft Project da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso e hoje nós vamos trabalhar na aula número 6, dando sequência aí à implementação do planejamento de obras no Microsoft Project. Agora nós vamos começar a geração de resultados, a geração de relatórios. Bom, então o primeiro resultado que nós vamos apresentar, aquele das atividades críticas. Então, se eu quiser avaliar, tem várias formas de mostrar as atividades críticas, né? Mas se eu quiser olhar o diagrama de rede, mostrar a rede, né, de PRCPM com as atividades críticas, né, eu tenho essa opção. Então, aqui nós temos aquilo que nós fizemos de forma manual, as atividades críticas, né? E para mostrar isso no Project, nós vamos lá em gráfico de Gantt, em diagrama de rede, e vai aparecer aqui todas as atividades críticas, as etapas, né, que eu lancei lá, e as atividades. Então, nas atividades, né, vai aparecer aqui a informação do início dela, a identificação dela, o término, a duração, os recursos que estão atrelados. E eu também posso lançar essas informações por aqui. Então, se eu quiser fazer alguma alteração aqui, eu posso alterar diretamente aqui também, tá? Então, aqui eu estou mostrando agora o diagrama de rede, como é que ele ficou, né? O diagrama completo. Vejam aqui que ele identificou as atividades em vermelho, as atividades críticas, então atividade B, C, né, D. Então, as atividades estão aqui e está mostrando a rede aqui com a sequência dessas atividades. Então, esse relatório ele é mais interessante para você saber qual que é a vinculação entre as atividades, né? Mas não é tão útil assim para trabalhar, porque o que importa para a gente são os cronogramas, os relatórios, né, de custos. Bom, agora nós vamos falar do cronograma físico, gráfico de Gantt, o processo, como é que a gente faz e avalia. Então, para a gente avaliar esse relatório, nós vamos lá em tarefa, gráfico de Gantt, e a gente põe Gantt de controle. Se eu colocar gráfico de Gantt apenas, vai aparecer o cronograma conforme já estava sendo mostrado em slides anteriores. Mas se eu colocar Gantt de controle, ele vai mostrar para mim, então, as atividades críticas. Então, eu vou mostrar, né, o cronograma com as atividades críticas. E aqui eu posso comparar, então, um cronograma com outro. Então, aqui em preto, as atividades que têm folga, em vermelho, as atividades críticas. E em verde, as folgas. Então, vejam aqui que o que está em preto aqui corresponde ao que está em azul, né? Em vermelho. Então, veja que o cronograma é basicamente o mesmo, né? E a diferença, né, de você fazer de forma manual e fazer de forma automática, aqui, né, a gente define durações, né? Aqui a gente define prazos. Qual a diferença de um para o outro? Aqui ele considera, por exemplo, sábado, domingo, então ele define a data certinho, né? Ele define os períodos certinhos, porque você consegue definir por data, você faz um cronograma real, definindo prazos. Aqui não, aqui você não considera feriados, então você só considera apenas os dias úteis. Então isso aqui, essa ferramenta é mais interessante porque ele vai, por exemplo, os dias de feriado, né? Ele vai ultrapassar, então, ou seja, ele vai pular. Por exemplo, igual essa atividade aqui, né, que tem 2 dias, ele vai colocar no total 4 dias porque ele está colocando aqui o sábado e domingo. Então, ela é 2 dias, ó, mas aqui ele coloca maior porque ele considera. Não que ele está considerando que vai trabalhar sábado e domingo, mas é que essa atividade vai estar acontecendo da sexta-feira até a segunda-feira da outra semana. Bom, agora nós vamos avaliar a questão do fluxo de recursos financeiros e aí aqui começa uma diferença entre as versões do Project, tá? Então a versão de 2010 é uma versão que eu gosto muito de trabalhar, ela já me dava um relatório prontinho, fácil de trabalhar. As versões superiores a 2010 já apresentam mais relatórios e aí para fazer aquela composição que eu chamei lá de cronograma físico-financeiro, eu tenho que fazer algumas adaptações nos relatórios que ela apresenta, tá? Mas dá para ter o mesmo resultado. Vou mostrar o processo, então. Inicialmente, como é que se faz no Project até na versão de 2010,
e posteriormente nas demais versões. Então, na versão até 2010, vocês podem ir lá em Projeto, Relatório, isso aqui na versão até 2010, Projeto, Relatório. Relatório você vai em Custos, né? Em Custos você vai em Fluxo de Caixa. Então, aí ele vai mostrar então o cronograma físico financeiro, que ele chama lá de fluxo de caixa. Ele não apresenta os percentuais aqui, né, conforme esse aqui, mas os valores ele apresenta por semana. Veja aqui, ele está apresentando. Aqui no caso está aparecendo as datas aqui, mas eu posso configurar para que apareça aqui semana 1, semana 2, igual está aparecendo aqui. Tá? Mas os custos, vejam aqui, ó, 6.420, 8.140, 3.540, ou seja, se eu não errei no lançamento dos dados, vai aparecer exatamente os valores aqui. E aqui também ele já traz para mim o custo das atividades. Então veja aqui, olha, todas as atividades ele trazem aqui o custo. Então 1.660, 1.840. Então vejo aqui que os cronogramas, né, os relatórios batem aqui os resultados. Bom, agora eu vou mostrar qual que é o processo para vocês trabalharem com versões superiores, né, a 2010. Qual que é o procedimento? Então vocês vão em relatórios. Para aparecer a gente pode em fluxo de caixa, vai aparecer um relatório próximo, mas não vai ficar um relatório tão interessante. Então, para gerar um relatório próximo daquilo que a gente precisa, com as informações que a gente precisa para o fluxo de caixa, vocês podem ir em painéis. Em painéis, vocês vão visão geral do recurso. E aí vai aparecer esses três gráficos aqui, né? Essa informação, esse gráfico e essa tabela, né? Esses três resultados. Vai interessar para a gente esse gráfico e essa tabela aqui, nós vamos trabalhar em cima dela. Então, inicialmente, vamos trabalhar em cima do gráfico. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar com o mouse aqui em cima dessa tela e nós vamos configurar, vai aparecer essa tela aqui para vocês quando vocês clicam em cima aqui. Aí vocês vão clicar aqui em editar, tá? Em editar. Quando você aparecer em editar, vai aparecer essa tela aqui. E aí vocês vão falar que quer que as informações apareçam em semana, porque aqui está aparecendo por trimestre. Falo que eu quero que apareça por semana. E aí eu quero que o formato da data aqui, que é o que está aparecendo aqui, eu quero que apareça semana 1, semana 2, então eu escolho isso. A contagem eu quero que conte semana em semana, né? E o início e fim não precisa colocar, porque isso aqui já é automático. Dou OK. E ao mesmo tempo, aqui também, eu quero que apareça a informação de custo e custo acumulado. Tá? Então vai aparecer outras coisas aqui. Então eu quero que deixar só logo abaixo aqui, tá? Eu quero que apareça apenas no custo, eu quero que apareça apenas custo e custo acumulado. O que tiver aqui, vocês avaliam. O que tiver habilitado abaixo aqui, vocês desabilitam tudo. Tá? Deixa só custo e custo acumulado. Então aqui já está a tela que apareceu. Então já aqui vejam que o eixo das abscissas aqui já apareceu em semana. Né? Está aparecendo os dois custos, né? O custo geral e o custo acumulado. E aí o que aparece na sequência aqui são orientações para os próximos passos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o mouse esquerdo, mouse direito em cima desse eixo. Nós vamos configurar esse eixo agora. Então, em cima desse eixo, nós vamos aqui em formatar eixo. Então, clicar aqui em cima, formatar eixo. E lá nas informações do eixo, vocês vão colocar que o mínimo é 0, quero que inicie no 0, e o máximo, o valor total da obra, né? O valor total, o custo total, que é de 18.100. Tá? Nas unidades aqui, coloca 2.000 na principal e 400 na secundária. Isso aqui vai aparecer automaticamente. E lá embaixo em número, vocês vão colocar moeda, tá? Que apareça moeda, e em uma casa decimal. Vão clicar também com o mouse direito em cima aqui desse eixo. E nós vamos configurar aqui para ir de 1 a 100, 0 a 100. E a unidade principal 10. Para que eu estou configurando isso aqui? Para que apareça o percentual. Depois vocês vão ver para que vai ser utilizado isso aqui. Então vai aparecer essa tela aqui,
né? E nessa tela, vejam aqui que apareceu agora, né, as informações, né, percentual concluído de 0 a 100. E aqui vai aparecer os custos, né, já formatados lá em moeda, sem nenhuma casa decimal. Agora nós vamos configurar o tipo de gráfico. Nós vamos clicar em cima do gráfico, com o mouse direito, e alterar o tipo de gráfico. Isso aqui é muito próximo do Excel, próximo do quando a gente faz gráfico, né, no Excel, é o mesmo procedimento. Então, você clica aqui em alterar tipo de gráfico. Em alterar tipo de gráfico, você vai colocar lá que é a percentagem acumulada em linha, no eixo principal, ou seja, no ativo a eixo secundário, custo acumulado em linha também, mas aí no eixo secundário, e o custo simples, né, vocês coloquem em coluna agrupada, E aí vai aparecer dessa forma aqui, tá? Vai aparecer dessa forma aqui. Então, custo em barras, tá? A percentagem concluída está embaixo aqui e o custo acumulado vai aparecer em curva conforme está mostrando aqui. Bom, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar com o mouse direito sobre o custo de baixo, agora, tá? Sobre a barra das barras de baixo, mouse direito, e vamos pedir para adicionar rótulo, né? Então nós vamos adicionar o rótulo. Ao adicionar o rótulo, né, nós vamos pedir, então, vai aparecer aqui o custo, o valor do custo em cada um desses itens aqui, né, de cada uma dessas barras. Vamos fazer o mesmo procedimento no outro gráfico, né, clicar, pedir para adicionar rótulo, aí vai aparecer o custo também aqui, o valor, né? E aí, aqui, ao clicar sobre o rótulo, nós vamos pedir para formatar o rótulo em ambos, né? Fazer primeiro nesse, depois eu faço nesse. Formatar rótulos, e aí nós vamos pedir, na formatação de rótulo, eu quero que apareça nome da série e o valor. Nome da série e o valor. Então, esse é o resultado que vai aparecer depois de vocês efetuarem todas as configurações que eu recomendei. Agora, para mostrar o processo, para a gente definir o custo por atividade, porque aquele gráfico não mostra, para ficar, né, com as informações que devem constar num cronograma físico financeiro, nós vamos pegar agora aquela tabela que aparece embaixo, né, e vamos aqui, se não estiver aparecendo aqui a lista de campos, nós vamos clicar aqui em mostrar a lista de campos, né, se estiver aparecendo aqui do lado, né, ao clicar em cima, ok. Se não tiver, você clica em cima dela, vai aparecer. Se não aparecer, você clica com o mouse direito e pede para mostrar a lista de campos. E aí, lá na lista de campos, você vai pedir para colocar custo, tá? E na estrutura de tópicos, você vai colocar que você quer que apareça, né, no nível de estrutura de tópicos, quer que apareça subtarefas. Porque aqui está aparecendo só as etapas, tá vendo? Então, você pede para aparecer as subtarefas. Então, aqui vai aparecer, a tabela vai ficar dessa forma aqui, né? Vai aparecer o nome das atividades e o custo, né? Apenas. Então, eu só fiz algumas configurações aqui, né? Eu copiei lá do Project, então eu fiz algumas configurações para aparecer de forma mais clara aqui. Mas vocês podem, na verdade, eu exportei, copiei o resultado, trouxe aqui para o PowerPoint, para a apresentação, e só configurei novamente aqui, mas o resultado é esse. Aqui também eu eliminei os textos dos eixos, né, para deixar de forma mais limpa, como eu tinha colocado aqui as informações dos gráficos aqui, né, aqui é o custo acumulado, aqui é o custo por semana. Então a gente pode comparar agora o cronograma físico-financeiro com essas informações. O do 2010 foi mais próximo, mas esse aqui também tem todas as informações que a gente precisa. Então, por exemplo, olha, eu posso ver, por exemplo, quanto está sendo executado ao longo da semana. Então, na primeira semana eu executei 35%, está aqui. Segunda semana, 45%, assim por diante. Eu posso ver aqui o custo por semana. Então, o custo por semana está aqui. A primeira semana, 6.420. Segunda semana,
8.140, terceira semana 3.540. Tem o custo total, né, que sai aqui, por exemplo, de 6.420 a 18.100, né? E tem o custo por atividade, né, que essa tabela me dá. Então, ó, a atividade A 1.660 está aqui, a atividade H 1.940 está aqui. Então, vejam aqui que os resultados batem.